Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos à leitura do capítulo 22 do Evangelho de São Lucas. E já tá acabando esse evangelho, então pegue aí suas canetas, sua régua, seu caderno e bora começar. Vamos rezar uma Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora nos guie, nos dê sabedoria e discernimento para esta leitura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bora lá começar, capítulo 22. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas buscavam o meio de matar Jesus, mas temiam o povo. Entretanto, Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, um dos 12. Judas foi procurar os príncipes dos sacerdotes e os oficiais para se entender com eles sobre o modo de lhe entregar. Eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Também ele se obrigou e buscava a ocasião oportuna para o trair, sem que a multidão o soubesse. Raiou o dia dos pães sem fermento, em que se deveria imolar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. É uma ordem, né, aqui. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? Ele respondeu: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando uma bila de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao dono da casa: O mestre pergunta-te: Onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará o andar superior, uma grande sala mobiliada, e ali fazeis os preparativos. Tá vendo que aqui eu marquei umas ordens, mas assim, é mais porque são ordenzinhas, assim, não são ordens, nossa, tem que seguir essa ordem. Eu marquei assim, e aí lá, seguir, falar e tudo mais, mas são ordens, né? Então, eu marquei aqui, né, as instruções de Jesus para a Páscoa. Foram, pois, e acharam tudo como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Chegada que a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. Disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. 16 é uma promessa, pois vos digo: não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: Ordem, tomai este cálice e distribuí-o entre vós. 18, promessa. Pois vos digo: já não tornarei a beber o fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Então, aqui temos um princípio eterno, né? Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo, não isto representa o meu corpo. Jesus disse isto é. É a ênfase. Nós sabemos que o pão consagrado e o vinho consagrado é verdadeiramente corpo e é verdadeiramente sangue de Cristo, porque ele falou: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Ordem, fazei isto em memória de mim. Então, aqui temos a instituição do sacerdócio, né? Fazer isto em memória de mim. A instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Versículo 20, princípio eterno. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Então, aqui temos ordem, promessa, princípio, ordem, princípio. Segue de promessa depois. Entretanto, eis que a mão de quem me trai está à mesa comigo. O Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem ele é traído. Ai, ai, ai. Ai de quem traía Jesus. Temos uma promessa aqui também, né? Perguntaram então os discípulos entre si quem deles seria o que tal haveria de fazer. Surgiu também entre eles uma discussão, qual deles seria o maior. E Jesus lhe disse: Eita, peraí.
E Jesus lhe disse: os reis dos pagãos dominam como senhores, e os que exercem sobre eles têm autoridade e chamam-se benfeitores. 26. Que não seja assim entre vós, mas o que entre vós é o maior, torna-se como o último, e o que governa seja como servo. 26, temos uma ordem, seguida de um princípio e depois de uma promessa. Então, 27, temos um princípio. Pois qual é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é aquele que está sentado à mesa? Todavia, eu estou no meio de vós, como aquele que serve. Então, como assim isso aqui é um princípio? Porque Jesus está sentado à mesa, então ele é o maior, certo? Mas ele serve, assim como ele mandou fazer, né? Então, esse aqui é um princípio eterno, não tão explícito assim, mas é o princípio eterno, onde ele está falando que o maior é o que serve, né? Seja o maior é quem? É o que serve, o que está sentado à mesa, como aquele que serve. Então, devemos fazer isso também, né? Ser o menor, assim como Jesus falou aqui. E vós tendes permanecido comigo nas minhas provações. Eu, pois, disponho do reino a vosso favor. Então, aqui temos promessa, assim como o meu pai eu dispôs a meu favor, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Temos promessa de Jesus aqui, né? Que a gente vai sentar à mesa e cear com ele. Falar sobre a negação de Pedro aqui. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça. Imagina, gente, essa aqui depois eu vou marcar aqui com amarelo, mas imagina, o demônio estava ali rondando, e Jesus rogou por ele, para que a confiança não desfalecesse. Olha isso, que forte, né? E tu, por tua vez, confirma aos teus irmãos. 33. Pedro disse-lhe: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para morrer. Jesus respondeu-lhe: Digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo, até que 3 vezes hajas negado que me conheces. Eu seguirei aonde for? Será? Será mesmo? Será que nesses momentos de aflição, de tribulações, a gente não nega a Cristo também, assim como Pedro negou a Jesus? É muito fácil olhar para o que Pedro fez e falar: nossa, Pedro, mas você negou a Cristo. Nossa, Pedro, não. Mas e nós na nossa vida, na nossa miséria? Será que quantas vezes que a gente já não negou Jesus? Né? É de se pensar isso aqui. E aqui é uma promessa, né? Que Pedro iria negar a Cristo. Depois ajuntou: quando vos mandei sem bolsa, sem mochila e sem calçado, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Mas agora disse-lhes ele: ordem, aquele que tem uma bolsa, tome-a. Aquele que tem uma mochila, tome-a igualmente. E aquele que não tiver uma espada, venda sua capa para comprar uma. Pois vos digo, é necessário que se cumpra em mim ainda este oráculo. E foi contado entre os malfeitores. Com efeito, aquilo que me diz respeito está próximo de se cumprir. Eu ia marcar de promessa e não marquei, mas é também a promessa, né? Com efeito, aquele que me diz respeito está próximo de se cumprir. A promessa aqui, peraí. Marcar de verde. Que eu fui marcar, não marquei? Vou marcar aqui, ó. É necessário que se cumpra, né? Então, aqui é promessa também. Seguindo. Eles replicaram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Basta, respondeu ele. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: ordem, orai para não cairdes em tentação.
Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava. Seguimos as ordens e o exemplo de Jesus, né? Vamos nos ajoelhar para orar. Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então o anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Jesus suou sangue. Isso aqui tudo eu vou marcar de amarelinho também, que depois é informações muito, muito importantes, né? Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhe: Por que dormis? Ordem, levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. Cara, como isso me veio umas orações de rosário na madrugada, onde a gente tá rezando e vem aquele sono que chega o olho arde, parece que tem areia dentro dos olhos. Porque ali estamos indo ao monte orar com Jesus. E quantas vezes eu não já fui que nem os discípulos de estar rezando com Jesus e cair no sono e dormir ali. E daí Jesus fala: Ei, minha filha tá dormindo por quê? Acorda, vamos, levanta para não cair em tentação. Sabe quando tá tudo escurinho assim, a gente tá rezando, aí do nada você encosta e dorme. É cansaço, porque o nosso corpo não quer rezar. O nosso corpo e a nossa alma, eles estão em... Todo momento eles estão em conflito ali, porque a alma quer uma coisa e o corpo quer a outra. Nesse momento a gente cai em tentação e dorme ali gostosinho, olha só. E Jesus fala: Minha filha, levanta, você veio aqui pra orar, não é pra dormir não. Eita, nós, que pega, hein? Que pega, cada tapa na cara quando a gente tá lendo aqui, hein? Respira e seguimos. Acontece aí com vocês também? Que aqui, Jesus, é só Jesus no meu monte mesmo, só Jesus na casa. Bora. Ele ainda falava, quando apareceu uma multidão de gente, e à testa deles vinha um dos 12, que se chamava Judas. Achegou-se de Jesus para o beijar. Jesus perguntou-lhe: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do príncipe dos sacerdotes, decepando-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio: Deixai, basta. E tocando na orelha daquele homem, curou-o. Voltando-se para os príncipes dos sacerdotes, para os oficiais do templo e para os anciãos que tinha vindo contra ele, disse-lhes: Saístes armados de espadas e cacetes, como se viesseis contra um ladrão. Entretanto, eu estava todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e do poder das trevas. Eita, poder das trevas. Prenderam-no então e conduziram-no à casa dos príncipes dos sacerdotes. Pedro seguia-o de longe. O Pedro já estava se afastando, né? E ali de longe, só de bisóio. Acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se em redor. Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada percebeu-o sentado junto ao fogo. Encarou-o de perto e disse: Também este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, viu o outro e disse: Também tu és um deles. Pedro respondeu: Não, eu não sou. Passada quase uma hora, afirmava outro: Certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse: Meu amigo, não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Voltando-se, o Senhor olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor: Hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Imagina o coração apertado que Pedro ficou quando negou e o galo cantou. Nossa, que arrepia. Meu Jesus, meu Jesus. Ai, ai, quantas vezes não somos como Pedro, que negamos a Cristo. Vamos pensar, gente, meditar, porque isso é pesado demais, né?
Entretanto, os homens que guardavam Jesus escarneciam dele e davam-lhe bofetadas. Cobriam-lhe o rosto e diziam: Adivinha quem te bateu? Injuriavam-se ainda com outros modos. Ao amanhecer, reuniam-se os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, e mandaram trazer Jesus ao seu conselho. Perguntaram-lhe: Dize-nos se és o Cristo. Respondeu-lhes eles: Se eu vos disser, não me acreditareis. E se vos fizer qualquer pergunta, não me respondereis. Mas doravante o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Temos uma promessa aqui de Jesus, seguida de um princípio. Então perguntaram todos: Logo tu és filho de Deus? Respondeu: Sim, eu sou. Sim, eu sou. Foi o que Deus falou a Moisés, né? Lá em Êxodo. Eu sou. Então Jesus falou: Sim, eu sou. Eles então exclamaram: Temos ainda nós a necessidade de testemunho? Nós mesmos ouvimos de sua boca. Então ali eles achavam que era uma blasfêmia, né? Achou que Jesus estava blasfemando contra Deus, falando eu sou, para remeter, né, a Deus. Mas Jesus é Deus, de fato ele é. De fato ele é a Santíssima Trindade. Então sim, Jesus ele é. Eu sou. E palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eita, que tá chegando ao fim desse evangelho. E, gente, capítulo bom, hein? Ô, capítulo bom. Então, aí, mensagem. Muitas coisas pra gente se pensar nesse capítulo aqui. Do corpo de Cristo. Pensa, sempre reflete isso aqui que Jesus falou. Ele é e não que representa a hóstia, né? O corpo, o pão. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Depois a gente pensa na negação de Pedro aqui, quantas vezes a gente não nega também. A traição de Judas e tudo mais. É um capítulo recheado de mensagens e de ações pra gente fazer, né? Então é isso, gente. Deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo. Estamos quase no fim. Quando eu falo que eu vou marcar os amarelinhos, é nas partes importantes, assim, que não tem a ver com as ordens, promessas e princípios. Eu vou dar exemplo aqui, ó, que eu vou marcando, que são as minhas considerações. Por isso que eu não tô mais marcando de amarelo aqui no vídeo com vocês, que eu marco depois. Então aqui eu vou dar ênfase, principalmente nas promessas, ordens e princípios, pra gente seguir o nosso código de cores. E aí o amarelinho é o que tocar no seu coração. Ah, sei lá, isso aqui foi uma mensagem pra mim, então eu vou marcar de amarelo. Tá vendo? Que eu uso o amarelo com um destaquezinho também. Então eu tô marcando no vídeo as partes de amarelo, porque é algo pessoal. Então se você quiser marcar, se não quiser marcar, mas aí o nosso código de cores eu vou marcar aqui sempre. Tá bom? Então vou fazer aqui minhas marcações com os meus marca-textos aqui, ó. As coresinhas já estão a postos. E fazer a leitura de novo, né? Para poder marcar as mensagens, o que Deus falou comigo hoje. Então é isso. Estamos no capítulo 22. Falta só mais 2 capítulozinhos para chegarmos ao final. Então até o próximo